estava conversando aqui no bastidor, agora que eu estou abrindo mais essa página, porque cada página amarela aberta é uma empresa, é uma história, é um legado. Mas nesse caso em específico, acredito que esses primeiros programas serão assim, é um empresário que fez muita diferença na minha vida, né? Quando Deus colocou o Renato no meu caminho, eu estava passando por um processo extremamente desafiador, tive uma experiência muito ruim, e inclusive esse é um ponto que eu quero deixar claro aqui no Páginas Amarelas. Jamais iremos falar ou denegrir nenhuma empresa ou empresário, até porque nós não vamos gastar energia com isso. Mas quem estiver aqui, o empresário que for convidado, que for indicado, que for validado, seja por você, seja por outro empresário, ele sim será um prestador de serviço relevante na cidade, responsável, respeitoso, porque isso é o que você, eu, enquanto população, esperamos das prestações de serviço. E o Renato foi exatamente essa pessoa na minha vida. Ele me mostrou um outro cenário do que é a imobiliária. Ele falou comigo sobre valores, cálculos, como isso podia acontecer, a economia, espaço, locais, procurou, achou. E eu estava num momento extremamente vulnerável, estava me divorciando na época, e hoje esse espaço que eu migrei foi justamente o local que ele encontrou, e eu sou muito grata pela vida dele, e hoje ele está aqui, porque sim, é um empresário que eu indico e que a empresa está consolidada, e a gente vai ouvir um pouco da história dele hoje. Seu Renato Cavalcante, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, é uma oportunidade para mim poder fazer isso. Eu sei que o que importa para você é ver o crescimento, mas eu acredito que a gente agradecer e validar as pessoas boas que fazem diferença na nossa vida é muito importante. A gente diz que se você presta um mau serviço, você pode ter certeza que a pessoa vai falar. 10. Mas para falar bem, demora. 2. E eu quero incentivar isso, que aqui a gente possa trazer empresas, empreendedores que fazem um bom trabalho. Gostaria que você se apresentasse, falasse nome, onde está a empresa, o que você faz hoje, das tantas coisas, E é isso. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pela introdução, por saber que fiz parte aí de um momento importante e que trazendo frutos, Muito feliz de ver você nesse espaço tão bacana que você tem um dom de transformar as coisas. Eu fui chegando e fui lembrando de Carol e falei assim, ela gosta de transformar mesmo, assim, irreconhecível estar aqui. Muito bonito mesmo. Então, sou Renato Cavalcante, eu tenho 40 anos, eu venho de uma trajetória, a família sempre trabalhou muito nessa área de comercial, E eu passei por várias áreas, passei por área política, por área jurídica, eu passei por várias áreas e eu entendi que, de fato, minha área era mesmo comercial. Então, antes de eu iniciar com a imobiliária, há cerca de 5 anos, os últimos 10 anos tinham sido em multinacionais ligadas à venda. Então, foi onde eu aprendi muito sobre comportamento do consumidor, cadeia produtiva, várias coisas que me ajudaram muito a entender como funcionam as coisas no geral, da economia, de comportamento do consumidor muito especificamente. E quando eu decidi migrar para a área, para não ter mais que viajar, pegar 12 voos por semana, cuidar de 14 estados, 400 e poucos vendedores, então chegou um momento que eu queria ficar perto da família e na compra do meu imóvel eu tive muitas dificuldades, muitas na procura, na documentação, no financiamento, na obra, e tudo aquilo, o que eu já não sabia, eu tive que aprender para resolver, e foi onde eu vi uma oportunidade de estar perto da família, não precisar me mudar por conta de trabalho, e de fazer algo que pudesse, além de ajudar as pessoas, trazer uma rentabilidade juntando um conhecimento englobado no geral. Então, foi daí que surgiu a carreira de corretor de imóveis e juntando todos os conhecimentos anteriores, esse modelo de negócio que hoje é Cantos Brasília. Cantos Brasília, como é que foi esse nome? É legal, né? A gente pensa muito no seu cantinho, em cada coisa nesse sentido, Então, assim, até muitas pessoas que já nos seguiam antes perguntam porque era 4 cantos, Somos em 4. E aí,
surgiu essa questão de cada canto, de juntar uma equipe multiprofissional, mas tinha uma imobiliária de São Paulo com esse nome, né, que ela, na verdade, é um broker de uma grande construtora, que ela não faz venda, ela só faz venda interna. Mas por ela ter esse nome registrado, ela nos acionou e a gente pensou como é que a gente muda. Então, dos 4, a gente saiu só para Cantos, Brasília, que a intenção é muito essa, tá em cada canto, aonde for preciso para o nosso cliente. E tem ainda o Cantos, né? De cantar. Sim, Acredito que já me falaram também, e a gente também pensou nesse sentido. Então, assim, a gente só viu coisas boas, né? Igual a gente fala muito no nosso cantinho, nosso sim, lugarzinho, muito legal. cada canto, cada lugar geograficamente, então tudo isso colaborou. Você acabou de falar que decidiu reunir toda a expertise adquirida no corporativo, em multinacionais, em liderança. E como é o que de fato você implementa hoje dessa experiência, desse know-how no ramo imobiliário? Talvez eu até esteja adiantando alguma coisa que você vai me perguntar mais para frente, mas de fato eu tive muitas decepções com a questão dos modelos de negócios que eu pensei que eu poderia trazer. Sabe, como a gente vê que, por exemplo, hoje streaming é por assinatura, que isso era uma coisa de revista, de jornais antigas, que, né, tudo vai mudando. O meio imobiliário existem muitas questões burocráticas, não é tão simples quanto parece só comprar um imóvel, que tem algumas coisas que de fato não dá para se adaptar, outras coisas o mercado não abre um espaço para ele em si. E aí o que eu consegui de fato aproveitar de toda a minha experiência, de todas as minhas vivências, foi a questão do comportamento do cliente. Então, tanto de entender o que ele quer para poder ajudá-lo a entender, né, exatamente o que vai servir para ele, que às vezes nem sempre é o que o cliente pensa. E também a questão de trazer uma humanização para o atendimento, de olhar a pessoa mais a fundo, de não ver aquela pessoa como um número, de olhar como ser humano, trabalhar com empatia de verdade, que é algo que eu já trazia e que é algo que, para mim, sempre vai andar comigo, né? Uma das coisas que eu percebi com você também, eu acho que os processos, né? Sim. E aí é metódico, né? Meio centralizador, mas essa questão, sim, de processos, de fazer as coisas como tem que ser feitas, porque a gente sabe que uma coisa que você faz errada aqui, lá na frente, ela vai voltar tudo, você vai ter um retrabalho. Então, é fazer tudo muito bem feito para se evitar retrabalho, para se evitar processos, problemas, né? E aí, outra coisa que me aproveitei nesse sentido, eu fiz o curso, me especializei e também sou perito judicial, hoje eu sou inscrito no TJ, então isso me traz ainda mais conhecimento sobre processos, sobre precaver de problemas que possam surgir em negociações imobiliárias. Maravilha. Hoje, graças a Deus, né, após todos esses anos, as coisas seguiram o ritmo, né, natural, que é de aprendizado, mas lá no início, qual foi um dos maiores ou o maior desafio que você enfrentou ao sair da CLT e empreender no ramo imobiliário? Sim. É muito difícil, de fato, você sair de uma segurança que você tem. Então, eu tinha previdência privada, eu tinha previdência pública, eu tinha plano de saúde, eu tinha várias questões seguras, né? E tinha muita cobrança nas minhas costas. E quando eu vi, na verdade, quem mais se cobra de mim sou eu mesmo, né? Então, assim, a cobrança continua. Você não para de ter um chefe. Cada cliente passa a ser o chefe. Então, você tem 1000 chefes, você tem que, né, atender a todo mundo ali. Então, são vários desafios que você vai trabalhando ele conforme você vai entendendo melhor o modelo de negócios que você está trabalhando e que você vai se encaixando. Então, a gente tem os desafios da parte burocrática e técnica, que isso você contrata alguém para poder te dar uma instrução, você faz mais um curso, você se especializa mais, que são de aprendizado, porque assim, eu vejo corretores de 30 anos que às vezes que a gente conversa, troca, e ele fala assim, olha, essa situação eu nunca vi. Então, existe em cada caso concreto, de uma forma diferente, esses desafios sempre vão acontecer, né? Então, eu acho que o desafio maior foi deixar um pouco a estabilidade para poder empreender por conta própria, né? Então, assim, as pessoas falam às vezes, nossa, mas você trabalha com casas no lago, você faz uma venda dessa, você vai ficar o resto do ano sem trabalhar. Hoje, com a questão com a forma de trabalho, hoje você nunca vai vender sozinho, você tem que ter parceria, o corretor que traz o cliente, o corretor que traz a casa, você faz uma ponte, você faz uma
negociação, você faz toda uma intermediação, então existe um rateamento dessa comissão. Você muito raramente vai receber uma comissão sozinha, né? E disso você paga imposto, você paga os portais, você tem todo um custo que você trabalhou aquele imóvel, você fez drone, fez foto, fez várias coisas. E quando você vai ver, você teve uma remuneração legal, mas ela nada mais te remunerou de fato além do que seu trabalho. E se você não tiver uma recorrência, e o mês que vem? E o outro? Então, esse tipo de programação, principalmente para quem é organizado financeiramente, pega bastante no pé, viu? Com certeza. E você acabou de trazer algo que muitas vezes eu acredito que você que está aí nos assistindo, que sonha em empreender ou que já é empresário, né, é muito comum para nós que já trabalhamos entender que o lucro é totalmente diferente do faturamento, que é totalmente diferente das despesas, das ferramentas. Quando você trouxe agora, eu acho que até eu tinha essa crença, mas o corretor, mas olha o tanto de ferramenta que você também precisa pagar para que o seu negócio continue. Exatamente. Mensalmente, a gente paga os principais portais, a gente paga a divulgação disso, a gente paga o marketing, a gente paga... então, assim, todo o custo que a gente tem para vender o imóvel, e quando você não está trabalhando no imóvel com exclusividade, ainda pode acontecer de você ter todo esse custo e ele ser vendido por um outro colega, sem você participar de nada da venda. Então, de fato, é um modelo do mercado. Existem as questões, né, muitas imobiliárias que pregam sobre trabalhar somente com exclusividade, mas é difícil você conseguir convencer de fato uma pessoa a deixar o imóvel dela só com você. Geralmente ela acredita que quanto mais divulgado, mais ela vai ter oportunidade de vender mais rápido. E na verdade não é assim também. Pergunta, não é obrigado então essa história de assinar só com um corretor? Não, isso é totalmente opcional, tá? O que acontece quando você assina um termo de exclusividade de venda de um imóvel, se você vender o seu imóvel para sua irmã, você vai ter que pagar o corretor, porque você ofereceu para ele uma exclusividade na intermediação. Já peguei perícias nesse sentido, inclusive. E eu não acho isso justo, sabe? Isso aqui é meu trabalho, eu vivo disso, mas a gente tem que trabalhar de forma muito justa. Então, assim, eu geralmente falo, eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar sozinho o seu imóvel, para você, quando uma pessoa que está procurando, ela entra e vê 5, 6 anúncios do mesmo imóvel, que já aconteceu com a gente, de pessoas falar assim, qual que é o problema desse imóvel? Por que tem tanta gente tentando vender e ele não consegue? É documental? É estrutural? Eu não quero, eu fiquei até receoso de visitar, de tanta gente que está oferecendo. Fica meio rifado no mercado, sabe? Então, assim, a gente fala, olha, a gente sabe que às vezes você tem um parente que também é um conhecido, alguém que já te vendeu aquele imóvel, trabalhe com no máximo 2 corretores, até para você centralizar as visitas, você entender quem está entrando no seu imóvel, você saber como estão as propostas. Imagine você ter que lidar com 8, 10 corretores e você não sabe quem te trouxe a visita, quem te trouxe uma proposta, então você acaba perdendo um pouco o controle disso também. Renato, a Cantos Brasília ela nasceu com uma proposta muito clara de humanização, né? Além da humanização, de fazer transações seguras e a humanização, quero dizer, o atendimento realmente, né? Sim. Humanizado. O que significa na prática as pessoas vêm antes dos negócios, da venda? Isso para a gente é algo muito importante, as pessoas vêm antes da venda de fato. Quando eu e as sócias iniciamos, nós estávamos no período ainda de pandemia. Nós começamos nesse período, então é um período que tiveram muitas perdas nesse sentido, então houveram muitos inventários, muitas pessoas com apego sentimental ao imóvel, com muitas coisas. E nós fizemos estágio juntos na imobiliária antes de montar a nossa. Então, o que nos uniu, de fato, foi esse sentimento de olhar para a pessoa e falar bem assim, não vou deixar ela fazer esse negócio. Esse negócio ela está fazendo num momento de emoção, ela está fazendo num momento de pressa, vou orientar melhor essa pessoa. E isso foi o sentimento que nos uniu, que nós temos esse sentimento que é muito parecido. E essa questão de pensar assim, muitas vezes eu posso não estar ganhando nesse negócio especificamente, porque já aconteceu da gente falar para o cliente, olha, não vende seu imóvel, não está no momento de você vender ele. Mas lá na frente a gente tem um ganho maior com a questão da confiança, da credibilidade, da indicação e principalmente da consciência tranquila, né? De que você não deixou a pessoa, às vezes, utilizar o único bem, o melhor bem dela numa negociação ruim. Eu acredito que
a experiência, né? A gente quando você inicia o empreender, quando você é muito fácil, eu digo, que ser gerente igual nós fomos, né, na empresa dos outros, mandar embora é uma facilidade, né? Uma empresa que está ali com caixa prontinho, que consegue realmente te munir disso, né? Mas é muito diferente quando está ali, né, no dia a dia, que você ainda está estruturando todo um fluxo, é muito desafiador. Então, acho que a experiência, o dia a dia vai nos amadurecendo. Essa sua fala me trouxe isso, né, de falar assim, olha, eu não vou ganhar aqui. E uma das coisas que eu aprendi é que é realmente isso. Muitas vezes, quem você ajuda ou você se predispõe, a volta disso pode ser por outro lugar, Sim. até na vida, né? Poxa, eu ajudei tanto fulano. Esquece isso, porque sempre volta. Você não joga uma bola vermelha e ela volta azul. Você vai jogar uma bola vermelha e ela vai voltar. Só que às vezes a gente amarra tanto as coisas que não percebe o quanto você já está recebendo dos outros lados. Faz sentido? Sim, faz sentido total. E é exatamente nesse sentido que eu falei, né? Que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente realmente fala para a pessoa, olha, talvez não seja o melhor momento, ou então, olha, não aceite essa proposta. Vai surgir uma proposta melhor. Espera, você aguenta segurar mais um pouco? Espera mais um pouco, porque as pessoas, a pessoa para vender o imóvel, ou ela está num momento de separação ou de perda. E alguns casos que são os maravilhosos de trabalhar é o upgrade, está passando por um imóvel melhor, tá? Ou a síndrome do ninho vazio, tá? A casa ficou muito grande, está passando por um menor, mas de qualidade, né? Então, assim, ainda vai sobrar dinheiro desse imóvel. Então, geralmente, a gente tem que trabalhar muito esse emocional, a pessoa está agindo, às vezes, muito por impulso. Às vezes, ela poderia estar resolvendo a situação de outra maneira. Às vezes, ela também está gerando uma expectativa muito grande naquilo. A gente já pegou casos, por exemplo, de imóveis que eram herança, que moravam os três, eles queriam vender para cada um ter né, o seu lugar. E aí a gente parou para entender e conversar com eles, olha, no formato do lugar que vocês querem, não vai dar. Talvez seja ideal vocês continuarem aqui ou alugar esse imóvel e dividir a renda, alguma coisa nesse sentido, porque por mais que todo mundo que já teve um imóvel, já comprou, já vendeu, a gente está fazendo isso todo dia. Então, a gente está vendo todo dia isso acontecer. A gente está vendo todos os casos acontecerem. Eu, como perito especialmente, vejo vários casos judiciais. Se virou justiça, foi um imbróglio ali que vai ter que ser resolvido. Então, a gente entende cada ponto que pode te dar um problema ali na frente e te orientar da melhor maneira para você não agir pela emoção, pela fragilidade, pela ambição, né? Então, tem vários sentidos que a gente sempre tenta entender e orientar. Pela ansiedade, né? Totalmente. A ansiedade é o que a gente fala muito. E outra coisa que a gente falou da exclusividade, quando a gente pede exclusividade, aquilo vira uma cobrança muito grande em cima da gente, sabe? Então, assim, e aí, cadê o cliente? Cadê o cliente? E geralmente quem te dá exclusividade é quem está testando o mercado. Ele muitas vezes não aceitou a sua avaliação e ele está com uma ansiedade num valor muito alto. Então, ele te dá aquela exclusividade para ficar te cobrando, para ter a quem cobrar também, sabe? Então, é algo que a gente tem que estar muito bem alinhado. Quando alguns colegas falam assim, eu vendo seu imóvel em um mês, vendo em 2 meses, vendo em 3 meses, depende da precificação. A gente já vendeu um imóvel em 15 dias. Depende da precificação, depende da pressa da pessoa em resolver o problema, depende do ponto do imóvel, da procura, da demanda, de como ele está. Então, tudo isso tem que ser muito conversado para que não seja uma coisa feita de forma sem estudo, sabe? Uhum. Qual que é o grande... que envolve, né, ser um bom corretor ou ter esse mercado? Você tem os dois mercados na mão? Como funciona? Olha, a gente, muitas vezes quando a gente está vendendo imóvel, a gente fala, o meu cliente é tanto o que está vendendo quanto está comprando. Uma negociação só é boa quando é boa para os dois, né? A gente não tem como lesar uma das partes e falar que aquela foi uma negociação boa. Não, a gente tem que ponderar, entender, ser muito transparente, né? Que humanizar não é romantizar, humanizar é ter empatia, olhar para o outro, mas a gente tenta ser muito racional. Eu sou extremamente prático, ético e racional e procuro a forma de falar o que a pessoa precisa ouvir. Às vezes, de uma forma mais bonitinha, para não doer tanto, né? Mas a gente tem que falar.
Então, o corretor hoje, um dos desafios dele é de captar o imóvel, porque quando você tem o imóvel, você tem o produto à venda. E aí, se você for um corretor que está aberto a parcerias, que isso é um dos segredos do mercado de se dar bem, outro corretor pode vender o seu imóvel, tanto você mesmo pode vender quanto outro corretor, então você não deixa de ganhar. Quando você tem um cliente comprador, uma das coisas que eu pensei quando eu vim para o mercado foi de ser house hunter. O meu primeiro arroba no Insta, quando eu pensei nisso, eu já gravei ele lá, Encontro Sua Casa, era algo nesse tipo. E isso é muito feito na Europa, isso é muito feito nos Estados Unidos. Você contrata um corretor e fala para ele, eu quero uma casa desse jeito, um apartamento desse jeito. E ele vai te levar só no que realmente é. Porque quando eu estava procurando meu imóvel, os corretores levavam em coisas absolutamente diferentes do que eu estava pedindo. Mas era o que ele tinha para vender, que era onde ele ia ganhar, né? Então, assim, o cliente comprador, ele não tem fidelidade ao corretor. E ele não pode ter, de fato. Imagine, você quer um apartamento numa quadra que quase nunca tem e você tem o corretor que anda com você, que te atende bem e tudo mais. E quando apareceu no mercado esse apartamento, é de uma imobiliária que não faz parceria, você vai deixar de realizar seu sonho porque o corretor, você não vai. Então, a gente faz essa ponte, a gente faz essa conexão, mas a gente tem que ter muita responsabilidade, porque ainda que a gente tenha o corretor parceiro trazendo o cliente dele para o nosso imóvel ou o contrário, todos os dois são nossos clientes no fim das contas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com quem está vendendo e com quem está comprando. É como você falou, né? O negócio é bom quando todo mundo ganha. Exatamente. Né? E pensando nisso, houve-se muitas histórias, né, de imobiliário, de corretor. Né? É uma profissão que, historicamente, né, alguém que pode passar a perna, ou que passa a perna no outro. E esse cenário mudou. Por que se entendeu esse mercado dessa forma em algum momento? E hoje, como se diferenciar? Como a Cantos Brasília se diferencia de outras imobiliárias no mercado? Seu diferencial, mas antes eu gostaria que você me explicasse essa história do o estigma do corretor. Isso, o estigma do corretor. Ele ainda existe e, infelizmente, eu não consigo dizer que ele não é verdade, sabe? Inclusive, é uma das coisas que me deixou um pouco triste quando eu vim para o mercado, que, de fato, é a realidade. Então, é aquela coisa, você saiu de executivo para multinacional para ser corretor, a gente ficava até meio acanhado no começo de falar nesse sentido. Porque tem uma outra linha agora de corretor de alto nível, de que as pessoas se vestem muito bem e acham que trabalham só com imóveis de altíssimo nível. Essa estigma existe, de fato, porque a barreira de entrada no mercado do corretor é uma barreira muito simples. Não há uma exigência de que você tenha um curso superior, uma pós-graduação, níveis de instrução que te filtram mais. O CRES melhorou muito a fiscalização, sabe, em relação a essa questão de pessoas, principalmente em Brasília, que teve muito condomínios que agora estão sendo regularizados, mas que tiveram muitos grileiros, tiveram muitas essas situações. Então, de fato, as pessoas pensam que o corretor está o tempo todo querendo ganhar, está querendo passar a perna, e é muito difícil a gente tirar essa estigma, de fato. A forma como eu vejo hoje que a gente pode tentar tirar esse estigma é trazendo o profissionalismo, o nível de conhecimento, as graduações, tudo que a gente teve de bagagem para essa profissão como corretor. Que é o que eu falo, o corretor, o alto padrão hoje não é o imóvel em si, não é. O alto padrão hoje é seu cliente. Eu tenho clientes que têm uma condição financeira muito boa e que estão querendo casas térreas de 2 quartos no Lago Sul, que ele vai esquiar em Aspen, ele vai passar o Natal com a filha nos Estados Unidos. Então, assim, a casa dele é um ponto de apoio aqui. Isso significa que ele é. Então, o alto nível, o alto padrão que a gente fala hoje é muito mais do estilo de vida, de qualidade de vida em si, do que você olhar de fato o que a pessoa está disposta a colocar ali só financeiramente, sabe? Faz todo sentido, concordo em gênero, número e grau com você. Como você é muito antenado desde que eu te conheci, e agora você trouxe essa questão das casas térreas de 2 quartos. Brasília hoje, né? Qual é essa visão? Não sei se eu chamo de visão imobiliária, mas porque, né, a gente já conversando, tem casas com arquitetura de Atos Bulcão não é arquiteto.
A dos Bucão ele é mais paisagista, jardinagem, essas coisas. Tem casa, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, que deixaram muito legado de arquitetura. Não tem uma casa que eu acho que a gente viu lá no Lago Norte, lindíssima, inclusive a parte interna, Sim, sim, eu lembro que é um qual era. artista, enfim, Sim, de né? Tem madeira. de madeira maravilhosa, que tem arquitetos que assinam casas, né? Essa casa foi assinada por. Como é que é esse mercado? Existe pessoas que querem isso, as pessoas preferem, sei lá, comprar para construir, ou hoje em dia prefere-se essas casas que já estão prontas, essa arquitetura quadrada, meio cimentícia, cinza, ou isso está mudando? Como você enxerga o mercado na atualidade? Existe essa tendência no mercado imobiliário? Existe uma tendência, existe uma moda que acaba se seguindo, tem casa-cor, tem umas tendências que a pessoa acaba seguindo, mas tem gosto para tudo. A gente já atendeu clientes que, quando olhava essas casas quadradas, cimentícias, falava bem assim, não, eu não quero, não tem cara de casa para mim, eu quero uma casa com um estilo mais colonial mesmo, eu quero telhadinho, eu quero ver uma madeirinha, eu quero uma casa que me aconchegue mais. Tem cliente que diz que essas casas dão um ar de hotel, de hospital, tem cliente que, né? Então, assim, é muito de gosto. A gente tem alguns arquitetos muito renomados que acabam trabalhando aqui no Lago, que acabam virando referência. Então, o estilo deles acabam sendo replicados e isso você vê, no geral, as casas mais novas tendo um formato mais moderno, mas com espaços menos ociosos, com um aproveitamento maior, sabe? E existe vários perfis diferentes. Como eu disse, existe o casal novo que quer uma casa grande para receber, porque ainda está tendo filhos. A gente tem aqui, por exemplo, no Lago Sul, muitos casos de pessoal que já está mais velho, que os filhos já estão morando fora, até outro país, morando em outra casa, outra cidade, e a casa ficou grande, mas ele não quer sair do bairro. Ele mora aqui há 40 anos, ele não quer sair do bairro, mas também não faz sentido ele morar numa casa de 6 suítes, um casal de já idosos, né? Então, o pessoal procura essa questão de casa térrea, né, que atenda tudo ali sem degraus, sem escada, mais funcionalidade. Então, vai muito do perfil. Por isso que eu falo que a gente tem que sentar com o cliente, e é como direito, é caso concreto. Às vezes o cliente não entende o que ele quer, e a gente, quando pergunta qual é o seu estilo de vida, você viaja muito, você não viaja, você recebe, não recebe, você gosta de ter sua casa cheia de amigos, você é uma pessoa mais reservada, a gente vai conseguir orientar ele do que ele vai poder fazer e o imóvel que vai se encaixar melhor, o estilo de imóvel que encaixa melhor com ele. Maravilha, como uma consultoria mesmo, né? Sim, Você compreender, inclusive, estilo de vida, o estilo de vida, isso mesmo. né? Muito bom. Você falou algumas vezes da deslealdade desse mercado. Como é que você consegue se manter intacto diante disso? Infelizmente, como todos os ramos, acontece, né, da gente ter pessoas que querem passar na nossa frente, que acabam, mesmo te conhecendo, sabendo que o imóvel está com você, indo atrás de proprietário, quando tem exclusividade. Então, tem vários formatos que acaba sendo desleal, né? E já perdi muito por isso. Com isso, eu assumo, mas é uma coisa que eu não deixo de ser o que eu sou. Eu continuo seguindo. Mantendo. É o que eu falo, eu não posso justificar meu erro nos erros dos outros. Se ele errou, ele siga com o erro dele. Eu tento mostrar pelo exemplo, pelo bom exemplo, como se seguem as coisas. E eu acredito que princípios e valores, se você acaba quebrando por vingança, por se assemelhar, né? A própria Bíblia fala, não tente se assemelhar com o perverso, você vai ter que se tornar um deles. Então é melhor realmente se retirar e o que é de ser seu, né? É Vai isso. vir. E realmente é muito desafiador, mas é a única forma, talvez você nem colha isso, de ver essa transformação do mercado. Mas a gente está vendo que, até na política, assim espero, digo que a gente está vendo, porque eu sou bem positiva, mas estão havendo mudanças. Essas Sim. pessoas com a nova mentalidade, mudando a cultura, porque é uma cultura. Assim como tem o estigma do policial militar, assim como tem vários, eu acredito que é possível.
E é começando por você e por outros profissionais que eu imagino que você também conheça, inclusive Vai. indique, né, que isso vai começar a acontecer, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem muito isso, uma rede de contatos de outros profissionais que a gente fala assim, que trabalha de uma forma parecida, que a gente sabe que trabalha de uma forma honesta. Isso ajuda a gente, inclusive, a selecionar os clientes. A gente já tive que dispensar clientes que falavam assim, olha, se quiser vir anunciar minha casa, já está com outros 12 corretores e eu também estou tentando vender ela por fora para não ter que pagar comissão. Não é o tipo de cliente que eu quero atender. Então, assim, no começo eu precisei atender, né? Então, é aquela questão assim, para aprendizado, por necessidade, por várias questões. E hoje, graças a Deus, eu consegui chegar num patamar onde eu posso escolher com quem eu vou trabalhar, com o tipo de cliente que eu vou trabalhar, com o tipo de imóvel que eu vou trabalhar. E quando eu falo tipo de imóvel, eu não falo trabalhar só com casa maravilhosa, não. A gente trabalha com casa para demolição, a gente trabalha com imóveis em outros bairros. Eu falo do sentido e da flexibilidade do cliente, de entender a sua avaliação, de aceitar a sua avaliação, de ser cordial ao receber uma proposta, de ter flexibilidade para receber visita. Então, assim, tudo isso são coisas que interferem e acabam atrapalhando no nosso trabalho se a gente pega pessoas rígidas, né? Com certeza. Não só rígida, como que não valorizam o trabalho do outro. Te enxerga apenas como alguém que vai ter alguém ali para comprar a casa dele, sendo que para ser um corretor, quantos conhecimentos agregados para ser um real, né, corretor de verdade, que compreende, que entende isso tudo, tanto de conhecimento que você precisa ter. Exatamente. Fora questões burocráticas, questões de financiamento, que a gente acaba, né, no nosso caso, a gente acaba intervindo, sim, a gente só indica correspondentes bancários que a gente tenha contato com eles de fato, que eles vão nos informando tudo o que está acontecendo, vamos acompanhando de perto. Então, assim, a gente entra de cabeça junto com o cliente, né? Não fez a proposta, recebeu a comissão, saiu fora. Não, a gente vai até o final. Eu estava falando agora com uma cliente que a gente andou 1 ano e meio procurando a casa dela, porque também ela tinha questões judiciais para receber e conseguimos comprar uma casa. E ela está reformando a casa e aí apareceu algumas contas do antigo proprietário. E aquela coisa, minha comissão eu já recebi há 8 meses atrás, né? Eu podia falar, tá aqui o telefone dele. Não, eu vou atrás e vou ajudar ela a resolver e a gente vai estar junto com o cliente sempre. Sim. Qual é o trabalho de um corretor, Renato? Ele começa aqui e ele permeia esse caminho e ele termina aqui. Você já respondeu que no seu caso não termina nunca, você vai continuar atendendo depois da Sim. comissão. Mas efetivamente, o que você de fato se responsabiliza durante o processo? Efetivamente, o corretor é responsável pela intermediação da negociação imobiliária. Então, ele é responsável, sim, e inclusive por questões legais, ele pode responder junto com o proprietário. Então, se eu, por exemplo, pegar uma casa e estiver fazendo uma fraude ali, porque a pessoa tem uma dívida, aquela casa pode ir a leilão e a gente tentar vender aquela casa antes dela ir a leilão, eu posso responder junto com ele judicialmente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a responsabilidade do corretor, desde o início, seja ele com o cliente comprador ou vendedor, olhar a documentação do imóvel, entender toda essa questão burocrática do imóvel, intermediar a negociação para que a corda não estique, não fique aquela coisa, eu falando que sua casa vale pouco, você me falando. Então, a gente tem que saber como falar, como lidar, como trazer, como mostrar também, porque hoje a gente acaba fazendo conta, né? Então, a gente tem que mostrar para o cliente, olha, sua casa já está há 8 meses no mercado, 1 ano no mercado, 1 ano e meio. Se você tivesse aceitado aquela proposta lá de 8 meses atrás e você tivesse colocado esse valor no CDI simples, olha aqui, você já tinha chegado no valor que você queria de fato, né? Então, a gente tem que, com estudo mesmo, mostrar para a pessoa o que ela está deixando de ganhar ou o que ela está perdendo, né? Depois disso, a gente tem que cuidar da parte contratual, da parte documental, até que se faça a escritura pública de compra e venda, onde a gente, de fato, ali seria a finalização do trabalho. Na escritura pública de compra e venda, a gente entrega a escritura pública e o novo proprietário vai no cartório averbar. Isso também, se o corretor falar não quiser ir, não é uma obrigação da parte dele. Mas é isso. Porque o que a gente não para por aí? Porque depois disso você tem que averbar na sua matrícula, tem que transferir o IPTU, tem que transferir conta de água, conta de luz.
são tantos problemas que você pode, por conta de uma parcela de PTU de R$ 12 que ficou lá para trás, te atrapalhar lá na frente, que a gente acompanha tudo certinho, igual eu tô te falando, 8 meses já que eu vendi a casa, tô lá em contato com o antigo proprietário, olha, tem esse saldozinho aqui, vamos resolver? E a gente vai resolver. Maravilha. Ou seja, vai além de só conectar o vendedor e o comprador, ou o comprador e esse possível Exatamente. vendedor, né? Mas se você só conectar, pode ser considerado que o seu trabalho foi feito, tá? Eu já peguei caso de advogado comprando de advogado. E aí eles falaram assim, olha, a gente vai sentar e a gente vai conversar na sua frente os termos de contrato. Você não precisa fazer nada, quem vai fazer somos nós. Renato, que erro, que crença ou algo que você acreditava, né, antes de empreender, de se tornar um empresário, que você teve que deixar para trás para continuar nessa linha de crescimento? Porque eu tenho percebido, né, ao tempo que nós nos conhecemos, você veio crescendo, você estava sozinho, abriu um espaço, né, com sócias e continua fazendo, inclusive, né, outros negócios nesse mesmo ecossistema. O que foi esse ponto que teve que ser quebrado, talvez numa cultura ou numa crença familiar? É exatamente isso, crenças, né? Crenças limitantes que acabam. Eu falo, né, uma questão pessoal, eu falo assim: eu fui criado para ter medo. Minha mãe não entra nessa água, não pula esse muro, não sobe nessa árvore. Então, sempre onde você está seguro, de fato, você, né, se você ficar paradinho ali, você está seguro. E assim, não é se aventurar, não é se arriscar, mas é de fato ter coragem. Você precisa de fato ter coragem, você precisa de fazer as coisas de forma estudada, estruturada, racionalizada, mas você precisa ter coragem, porque diferente do mundo corporativo, quando você empreende, ninguém vai fazer o que tem que ser feito por você. É só você. Quando você está no mundo corporativo, se você falhou ali, o estagiário vem te cobrir, o seu chefe maior vem te cobrir, ou mande o seu par para te cobrir, né? No empreendedorismo, é você por você. Você pode, sim, ter funcionários, ter pessoas que você vai treinar, ter pessoas que você... Mas a parte de empreendedor que cabe a você, ninguém pode fazer por você. Então, você, de fato, tem que tirar a crença do medo. É aquela coisa assim, você estudou, você olhou, nos seus cálculos vai dar certo? Então vai. Se A der errado, você volta. responsabilidade é Total, sua. total. É justamente isso mesmo, faz todo sentido, né? Porque no final, a conta no final do mês é responsabilidade nossa, É isso. né? São salários, são pessoas e é realmente um desafio. E nesse interim, que ainda é menor do que a sua jornada no corporativo, né? Ou você já tem de tempo de empresário, de empreender mais do que o tempo do corporativo? Não, como empreendedor eu tenho 5 anos só. 5. Eu comecei a trabalhar com 13, né? Então, como empreendedor, apesar de ser filho de empreendedor, né? De ter isso em casa, mas eu empreendendo sozinho mesmo 5 anos. E nesse interim, durante esse tempo, o que você aprendeu, de fato, do que seja sucesso, né? E o que realmente te faz feliz no final de um dia? Olha, a gente aprende que, de fato, é um dia pelo outro, né? Então, assim, por mais que você esteja se estruturando, que você esteja melhorando, e às vezes vem, sim, aquele desânimo, aquele marasmo, tem semana que você olha assim, nossa, não chegou um lead, não chegou um cliente, e você pensa, nossa, o que que eu posso fazer? Vai para a rua andar à toa, como assim, você não pode ficar à toa. Andar à toa você arranja nem que for um problema, né? Então, assim, você vai procurando as coisas e isso, de fato, vai te movendo e você vai encontrar. Mas é aquela questão, tudo isso vai passar, né? Quando você está num momento difícil. E eu procuro lembrar disso também nos momentos bons, para não achar que vai ser só daquilo. Tudo isso vai passar. Então, você tem que se prevenir, você tem que fazer sua reserva, você tem que se ajustar, porque isso aqui pode não ser para sempre, né? Não é uma ansiedade de coisas ruins que possam vir, é mais uma questão de você não ser pego de surpresa, né? Então, assim, que chega no final do dia e que eu sinto assim, nossa, esse dia, quando eu sinto que eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu tive que aprender a parar de me cobrar também, sabe? Porque os resultados nem sempre dependem só da gente.
né? Por mais que eu saia de casa às 6, às vezes volte às 10, eu também fui aprendendo que eu preciso concentrar as minhas forças no que vai me dar mais resultado. Então, assim, eu acho que os 3 primeiros anos nessa carreira como corretor, observando outras pessoas como elas trabalham, eu fiz 10 anos em 3. Eu, de fato, trabalhava de 6 às 10, de segunda a segunda. Foi um pouco audacioso além da conta. Não vieram resultados financeiros disso, mas vieram resultados de muitos conhecimentos, de muita coisa que eu fui atrás e do que eu já sei que não dá certo, onde eu não posso mais gastar a minha energia. Então, às vezes, eu saí do dia, às vezes, eu fui somente no cartório e voltei para casa, nem passei no escritório, fiquei trabalhando só de casa no computador, mas no final do dia eu olho tudo que eu organizei, todas as pessoas que eu conectei, tudo que eu pesquisei, documentação que eu arrumei e eu falo bem assim, o que eu podia fazer foi feito. Isso era o que tinha para hoje, né? É isso. E esse aprendizado é muito importante, porque na hora que você começa de verdade a aprender a gerir o seu tempo, estipular metas factíveis, que realmente são possíveis, e prioridades, né? Exatamente. O que eu tenho de mais precioso é meu tempo, né? Como perito, eu cobro por tempo, eu cobro por hora. Então, quando a justiça me aciona, eles me entregam um processo, eu dou uma olhada na inicial e aí eles falam, você precisa de quanto tempo para responder o que a gente quer? Essas são as perguntas, esses são o que a gente precisa e a gente cobra por hora técnica. Então, eu aprendi muito isso. Cada vez que eu vou perder meu tempo com alguma coisa, eu penso assim, peraí, mas lá no TJ minha hora técnica é tanto. Eu não posso perder meu tempo com isso. Então, às vezes, a gente perde tempo com coisa pequena também e a gente vai aprendendo a organizar nosso tempo, assim. O mercado imobiliário, ele muda rápido. Sim. E, baseado nisso, qual o futuro, né, que você enxerga para Cantos Brasília? Uma coisa que eu aprendi com os parceiros, que tivemos vários professores aí nesse caminho, é que e a pandemia nos mostrou muito isso, novos formatos de trabalho, de home office. Então, assim, você vai hoje no setor comercial, no setor bancário sul, você vê como é que está, né? A nossa revenda de consórcio, por exemplo, ela fica no setor comercial sul, num prédio que tem 16 salas no andar, tem 2 em funcionamento, e tem andar que está inteiro vazio. E nós, por estarmos no mercado imobiliário, sabemos de prédios inteiros vazios, e prédios e mais prédios. Isso vai precisar de se reajustar em algum momento, virar de uso misto, virar residência, virar kitnet, virar hotel, alguma coisa vai precisar de ser feita e já está em estudo isso no PEDOT, já está em estudo na Câmara, mas uma coisa que você nunca vai ver é a gente dormindo em pé na praça. As pessoas sempre vão precisar de ter onde morar. Todo dia nasce gente, morre gente, casa gente, separa gente e as pessoas precisam de lugar onde morar. Eu estava vendo na TV esses dias os apartamentos caixão em Hong Kong. As pessoas moram em apartamentos, eles pegam uma kitnet e dividem em 10 caixões. A pessoa mora numa coisa de 1 por 60. Uma coisa, assim, desumana, né? Mas ela precisa de onde morar, né? Então, o mercado imobiliário, ele desaquece, as taxas de juros sobem, mas ele nunca para. E ele nunca, de fato, vai parar, porque as pessoas sempre vão estar procurando, sempre precisam se mudar, sempre precisam ter onde morar, e o dinheiro nunca acaba, ele troca de mão, né? Então, assim, a pessoa que vai comprar uma casa hoje milionária, ou ela está fazendo uma troca de uma casa milionária para outra, ou é a primeira casa dela, e disso ela vai vender alguma coisa. Então, por isso que a gente fala, os juros lá da Minha Casa Minha Vida, ele influencia na venda de uma casa de 50 milhões, porque é um efeito em cascata. A pessoa que vai vender a primeira casa dela para comprar um apartamento de 2 quartos, a pessoa vai vender um apartamento de 2 para comprar de 3, e isso vai escalonando. Então, o mercado imobiliário, um dos motivos de eu ter vindo para ele foi de ter essa visão, que é uma coisa que, apesar dos novos formatos de trabalho, apesar de inteligência artificial, apesar de máquinas e tecnologias, ele sempre vai existir. Eu ia falar sobre isso agora. Qual o papel da tecnologia, dessa IA, num mercado tão tradicional? Uhum. Você acredita que houve um impacto, há um impacto, ou até onde ela vai? Ela traz muita agilidade, sabe? De fato, você hoje consegue fazer visitas dentro do imóvel sem precisar ir nele, você consegue
Hoje, por exemplo, para tirar uma certidão de ônus, eu te entrego ela em 2 horas por conta da tecnologia. Antigamente a gente precisava ir no cartório, solicitar, esperar ficar pronta. Então, assim, hoje você pode assinar um contrato de compra e venda de onde você estiver. Eu estou vendendo, a gente está assinando um contrato hoje com uma cliente que está na Europa, de férias, e ela falou, e como é que a gente vai assinar? É um instrumento particular de compra e venda, você vai tirar a foto com o seu documento de onde você estiver, está assinado. Então, assim, várias e várias tecnologias trouxeram agilidade, praticidade, menos burocracia, mas outro motivo da gente ter esse atendimento humanizado é que o contato de ser humano com ser humano não vai ser substituído nesse mercado. A máquina não vai ter como te atender tão bem como a gente vai atender. Eu sou um usuário de ChatGPT assíduo, adoro as tecnologias, e sei que o banco de dados de informações que eles têm é muito maior, mas ele não tem a visão que eu tenho, o entendimento de ver a sua expressão, de sentir que você gostou ou não, de ver que você gosta da energia daquele local, de chegar e abrir as portas e janelas para você ver um lugar bem iluminado, bem arejado. O contato de ser humano para ser humano. E Brasília é uma cidade provinciana, né? As pessoas acabam se conhecendo, as pessoas... Então, assim, você abrir uma janela de um apartamento na 303 e falar, olha, ali é aquele hot dog que está super famoso, sabe? Aquele que, você é prima de fulana, que isso sempre acaba acontecendo, é uma coisa que a máquina não substitui. Renato, uma pergunta que nem está aqui na pauta, mas eu não sei se isso você também instrui. Hoje as pessoas compram menos casas, ou esse sonho de adquirir a casa própria é muito real, né? Eu vim de um tempo que a minha mãe falava, assim, você se realizou na vida, você tem um lugar para morrer. Sim. E já concordei com ela várias vezes, né? Porque teve um apartamento que eu vendi, a gente já te falei sobre isso. E quantas vezes no perrengue você pensa, poxa, bem que ela falou. Mas que bom que não tinha ali, senão talvez não estava correndo. Mas como é esse mercado? Tem muita gente que investia em mercado imobiliário, né? E aí agora tem todas essas questões de trade, de ações. Como você enxerga esse mercado, fazendo esse paralelo entre o que de mais novo se investe, entre as crenças tradicionais e se ainda é um bom mercado para investir? Sim. Eu ontem estava em reunião com um cliente investidor, apresentando para ele possibilidades dele adquirir imóvel através de cartas de consórcio e fazer renda com esse imóvel através de Airbnb, que dependendo do local e do formato, acaba rendendo mais que um aluguel tradicional. Mas como eu virei o cara mais chato, que tudo, a minha resposta sempre vai ser depende. Depende. De qual é o seu objetivo? Depende do que você quer ganhar, de quanto você quer ganhar. Mas, de fato, existe uma questão de mudança de comportamento do consumidor. Da nossa geração também muda, porque os nossos anseios são diferentes dos nossos pais, e das gerações que estão vindo, que são os nômades digitais, que ainda é mais diferente ainda. Mas uma coisa que a gente falou, inclusive, na conversa, todo mundo que fala que você não precisa comprar imóvel é quem tem vários imóveis para receber de herança. Todo mundo que fala isso. Você não vai ver uma pessoa que não tem herança falar que você não deve comprar um imóvel. Quem fala que não vai comprar imóvel é porque ele está investindo em bolsa, ele está diversificando o investimento dele, mas ele vai receber em algum momento alguns imóveis de herança. Então, assim, ele já tem essa segurança que inconscientemente ele não percebe que ele não quer comprar imóvel porque ele já tem, né? E aí, quando a gente fala da questão do nosso cantinho, de ter isso, de ter uma segurança que a geração, né, dos boomers tinha muito disso, de você se sentir seguro na pirâmide de necessidades, a casa era algo muito impressionante. Hoje ainda acaba sendo, mas depende do seu estilo de vida. Digamos que você seja um diplomata, que você vai mudar a cada 4 anos de país. Faz sentido você ter uma casa própria para você morar? Então, isso muda no sentido de que eu tenho um amigo, por exemplo, que na pandemia a gente trabalhava junto na multinacional, endoidou e vendeu o apartamento dele em Ipanema, virado para a praia, 1 milhão e pouco, e 2 milhões. E desse apartamento ele fez 3 apartamentos. Então hoje ele recebe 3 rendas de aluguel, são apartamentos que não atenderia para morar, mas ele mora 6 meses em cada país.
Então, onde ele mora vai vencendo visto, ele vai, porque ele já estava fazendo a transição dele para TI, e aí ele tem nacionalidade, então as coisas são bem mais fáceis nesse sentido para ele, mas ele não quer um imóvel para ele morar, mas para investir ele quer. E ele não investe só naquilo, ele diversifica, ele tem um pouco ali, ele tem um pouco aqui. Então, eu como corretor, às vezes deixo de ganhar por isso. Eu falo para o cliente assim, vamos diversificar seu investimento? Não coloca tudo na bolsa, nem tudo em imóvel. A bolsa pode dar um boom, a Selic está altíssima, mas quando a Selic cair, o valor que você tem lá compra o mesmo imóvel que esse valor compra hoje? Então, é tudo estudar, entender o objetivo do cliente. E às vezes, por exemplo, tem imóveis que com Airbnb rendem mais, o cliente pode, ao invés de ter, para atingir o objetivo dele, morar na localização que ele quer, ele não tem condição, ele pode ter 2 imóveis que geram uma renda maior para ele morar de aluguel onde ele quer. Então, tudo isso são orientações que a gente vai dar de acordo com o estilo da pessoa. Mas, de fato, o imóvel continua sendo investimento seguro. Quando a gente acompanha, principalmente a gente pega as certidões de ônus, a gente vê o último preço pago do imóvel. Uma coisa que eu faço muito, como eu faço muito essa análise financeira, eu pego o valor pago naquele imóvel e eu vou na calculadora do cidadão e aplico aquele valor para saber quanto que ele seria hoje se ele tivesse aplicado. Então, eu faço o teste na poupança, no CDI, na LDI. Todos os imóveis que eu peguei de 5 anos para trás, eles renderam muito mais do que se o dinheiro tivesse sido aplicado. Então, as pessoas... Tem uma geração aí que não pensa mais tanto em ter o cantinho, ter a casa própria, mas ainda tem muita gente que quer sim ter o seu lugar para pintar do seu jeito, para ninguém pedir para você sair de repente. Então, é de perfil. Depende, né? Depende. Viram por que eu indico? Então, não é só achar a casa bonita e bela, né? Tem muito mais que um corretor capacitado, instruído, desde a economia e vários outros fatores que estão aí nesse derredor do mercado imobiliário, né? Sim. E vou para a última pergunta, porque é gostoso ficar aqui te ouvindo, mas você Obrigado. volta. Que conselho você deixaria? Na verdade, que eu queria fracioná-la em 2. Primeiro, para quem quer começar a empreender no ramo imobiliário, né? E segundo, para esse cliente que talvez não esteja nessa redondeza, ou vai te buscar, ou até fale, qualquer pessoa pode me procurar, eu não sei como é que funciona isso por área, como que você está fazendo hoje. E, inclusive, você falando de casas de embaixada, eu lembrei daquela casa que a gente foi ver, lembra uma perfeita, era de embaixada, né? Sim, historicamente alugada para embaixadas. Que eles estavam até voltando, né? Sim, sim. E, nossa, você achava cada imóvel lindo, não sei se você lembra também de lá no parque tinha uma casinha de boneca de madeira, não sei se você lembra desse, Sim. maravilhoso. Olha, ele é bem bom para achar os locais, né? Renato, e para essa pessoa que busca por um corretor, né? Onde buscar, onde é seguro? Eu tenho o consultório aberto, que a gente pode chegar lá e pesquisar um CRM ou um fisioterapeuta, um psicólogo. Eu tenho a oportunidade de fazer pesquisa no conselho. Como eu encontro a referência? Já sabem, né? Se não tiver aqui no Páginas Amarelas, já não vai. Pessoa que conhece, que sabe, que tem coragem, traz para cá a documentação, conversa, faz ao vivo, fala bem. Então, para essas 2 mensagens, tanto para quem quer empreender, porque tem gente que acha que é maravilhoso, que é fácil, que vai ficar rico, né, sendo corretor, e para quem está buscando um corretor. Direitinho lá na sua câmera. Bom, a minha dica para quem quer empreender a primeira vez que eu fiz um curso de empreendedorismo foi aos 15 anos. Meus pais foram fazer o Empretec, que existe até hoje. Sim! E é um curso maravilhoso. Eu sou formado em administração, né? Tenho MBA em marketing, MBA em inteligência de mercado, mas o Empretec me ensinou coisas que eu não aprendi na faculdade. Porque também eu aprendi, eu fui colocando em prática, né? Mas assim... É um curso que eu sempre indico para as pessoas que querem empreender. Faça o Empretec do Sebrae, é um curso maravilhoso. É uma faculdade compilada ali de administração e buscar conhecimento, entender o mercado. E no Empretec eu também entendi que existem 2 tipos de empreendedorismo, o por oportunidade e o por necessidade. Existe a questão da necessidade, você foi demitido, você
a empresa quebrou, não vai ter FGTS, não vai ter nada. O que você vai fazer ali de necessidade? Vai vender água no sinal, que seja. Esse é um exemplo, né, por alto, de empreendedorismo por necessidade. E o de oportunidade? Eu já vinha procurando uma área onde eu tivesse oportunidade. Então, eu vim estudando, eu vim olhando. E quando foi na minha vez de comprar um imóvel, eu vi ali uma oportunidade de trabalhar na área imobiliária. Então, eu estudei, eu fiz curso, eu me preparei, eu pesquisei, eu vi vídeos, eu vi várias coisas que me falaram, eu acho que esse é o caminho. Então, para mim é muito isso. A pessoa que tem vontade de trabalhar no mercado imobiliário, estude, procure entender melhor como funciona, como são as questões burocráticas. É um modelo de negócio muito diferente de outras empresas. A forma de comissionamento, a forma de ganho é muito, de fato, diferente das outras empresas todas que eu já trabalhei. Então, assim, gere seu conhecimento antes de tomar qualquer decisão. E para o cliente que quer saber se o seu corretor de fato é um corretor confiável, a gente tem hoje pelo Cresce, você pode fazer a busca pelo nome completo ou pelo Cresce mesmo, né, ou pelo CPF. Eu, como avaliador, como perito avaliador, eu tenho o CNAE, que é um outro tipo de cadastro, é um Cadastro Nacional de Avaliador, que você também pode checar se a anuidade está em dia, se teve alguma denúncia, se está tudo certo. Então, o Cresce e Confesse são muito cuidadosos em relação a isso, se teve alguma denúncia, porque hoje a gente vê até os artistas são medidos por redes sociais, né? A gente vê papel de novela sendo dado por conta de rede social, alguma coisa nesse sentido. E as redes sociais acabam que existe ainda compra de seguidores, existe muita... Eu falo que existe muita alegoria, né? Então, assim, eu sou muito samba no pé, sabe? Eu não sou alegoria. Você vai ver que eu tenho a minha rede social, é para a pessoa saber que eu existo, para ela ver os imóveis. Mas Brasília, diferente de Santa Catarina, São Paulo, Rio, é uma cidade que ainda não se vende tanto pelo digital. As pessoas querem saber ali se você existe, se você de fato trabalha, se você de fato fala com propriedade sobre o imóvel, mas elas vão querer de fato ir até o imóvel, entender até o imóvel, e eu acho que isso é o certo, é sentir o imóvel, né? Então, assim, as redes sociais, às vezes, elas te mostram que você existe, te dão uma credibilidade, os portais mostram os imóveis que você tem, mas eu acho que você consegue conferir isso, e quando você vem por uma indicação, é a forma que a gente mais trabalha hoje, porque a pessoa fala assim, olha, a pessoa me pediu uma pessoa de confiança, e eu tenho você. A pessoa me pediu uma pessoa que tem agilidade, e eu tenho você. Então, esse boca a boca para a gente, já vem uma pessoa sabendo quem a gente é. A gente não precisa ficar se provando. É uma forma muito mais gostosa de se trabalhar. Com certeza. E eu quero, inclusive, incentivar você que está aí nos assistindo. Esse é o propósito. É retirar as alegorias e trazer realmente o profissional, o empresário, o empreendedor, o prestador de serviço que tem samba no pé. Amei, até anotei a frase. Sim. E incentivá-los também a denunciar, sabe, nos conselhos, porque uma profissão que é registrada, ela tem um conselho, ela tem um órgão, Fiscalizador. um órgão fiscalizador, uma sociedade, assim como são médicos, psicólogos, o professor de educação física, o personal trainer. Você entende que se você é lesionado, por exemplo, por um personal trainer que vai te atender na sua casa e você não comunica, você está permitindo que esse profissional, que talvez, se você não pesquisou antes, continue fazendo esse tipo de atrocidade. E isso vale para imobiliárias, para corretor, para tudo isso, porque essa é a única forma que a gente tem de filtrar e melhorar. E você tem esse papel, você pode melhorar. E são denúncias que eu digo verdadeiras, não é para atrapalhar ninguém, não é Maria da Penha que está aí, né, sendo usada desmedidamente. Ela foi criada com um propósito real. E é óbvio, né, que o ser humano ele vai transformando e transtornando as coisas, mas que a transformação que a gente possa gerar seja profunda, faça alguma mudança, pelo menos que não seja agora, para as gerações que estão vindo aí, né? Então, denuncie e indique. Outra coisa muito interessante, né? As pessoas não indicam,
né, um bom serviço. Elas falam de um mau serviço, que é importante. Agora, é tão importante validar, principalmente hoje em dia, com essa questão da internet, profissionais liberais, empresários, a padaria que é perto da sua casa, que tem um pão muito gostoso, que aquele senhor trabalha lá há anos e que está trabalhando, é o filho dele, e que mantém essa qualidade. Isso é importante que se indique, né? Na vida, a gente vai sempre contaminar ou contagiar, né? Que sejamos agentes de contagiar coisas boas, né? Prosperidade. Faz sentido? O que você acha? Faz sentido total. Eu acho muito isso, que é aquela coisa que, por exemplo, para o Sebrae, falando novamente, tem o Compre do Pequeno, né? Que é para a gente prestigiar o que as pessoas fazem, justamente nesse sentido. E eu acho que, de fato, é isso. Uma pessoa mal atendida, ela vai contar para 10, ela vai reclamar, ela vai... A pessoa bem atendida, ela vai contar para 1 ou 2, vai lembrar uma hora de te indicar se alguém vier a pedir. Então, isso, de fato, é uma coisa que eu procuro muito enaltecer as pessoas quando eu tenho um bom atendimento. Porque eu sou bom para reclamar também, sabe? Reclame aqui, quer bater meta, eles me mandam mensagem. Mas, então, a gente tem que saber elogiar. A gente tem que saber. O Google hoje é uma medida que, apesar de que a gente vê que algumas pessoas acabam, né? Elogia aqui sem ser cliente, mas você acaba olhando lá e você acaba vendo, de fato, o que é reclamação, o que é elogio. Então, assim, hoje uma das coisas que eu utilizo, nem falei, é o Google também, para avaliar um lugar, um estabelecimento, uma imobiliária. Você entra no Google, você tem ali depoimentos de pessoas reais que utilizaram. Então, assim, você vai entender, às vezes, qual é o problema, às vezes é um mimimi de fato, né? Então, ali você vai ver o relato dela e entender o que aconteceu. Verdade. Eu olho até no Mercado Livre ou na Amazon aquelas avaliações, Sim. porque onde tem fumaça eu aprendi na vida que tem fogo. Então é importante, porque antes eu duvidava de qualquer fogo, agora não. Opa, tem fumaça ali, vamos averiguar, porque depois não tem como dizer que a cigana me enganou. Sim. Procura, pesquisa, vai atrás, né? Mas é essa preguiça que nos coloca em lugares extremamente ruins. Então, não custa perguntar, não custa pedir o documento do seu corretor. E você é corretor? Deixa eu ver seu documento. Onde é que eu fiscalizo ou olho? É de direito. E quem não tem nada a esconder não vai se sentir ofendido com isso. Sim, com certeza. Né? Agora você falou, a cigana te enganou. A cigana pode te enganar ali com 10, com 50 reais. Já imaginou a cigana te enganar com o único imóvel que você tem, com o maior bem da sua vida? Geralmente o imóvel é a maior transação financeira que a pessoa vai fazer na vida dela. É o bem mais caro que ela tem. Quando a gente está falando, obviamente tem empresários que, né, isso é irrelevante, mas é algo que é de extrema importância. É o seu maior bem. Então você tem que tomar muito cuidado para quem você entrega a ele. Faz todo sentido. Vamos à última página das nossas páginas amarelas? Vamos. Pergunta e resposta rápida. Na verdade, não é uma pergunta, eu falo uma palavra e aí você traz o que vier à sua cabeça. Isso é o que vale, ok? Ok. Então, tá bom. Empreender é? Ter resistência, resiliência. Família. A base de tudo. Propósito. Tocar as pessoas de maneiras positivas. Cliente. Seu chefe. Humanidade. O que deveria ser o princípio que rege as pessoas. Concorrência. Aliados. Bons aliados, bons amigos. Veja a concorrência de forma boa. Você tem que saber utilizá-la ela de forma boa, né? Sucesso. Essa é uma pergunta complicada, né? O sucesso ele muda muito do que é para cada um, mas eu acho que é você saber que você vai ser feliz independente da situação. Para mim, esse é o sucesso. Aprendizado. Todo dia, toda hora. A gente sempre tem muito a aprender. Brasília. Uma grande cidade do interior, tranquilíssima, segura, com uma qualidade de vida maravilhosa, que eu pretendo ficar aqui para sempre. Eu também gosto daqui, mesmo. No Brasil, eu quero morar aqui. Faltam 2 capitais para zerar o Brasil. De todas as capitais, né, das 24 que eu conheci, de fato não tem lugar melhor para morar do que Brasília.
Eu gostei muito de João Pessoa, mas acredito que não seria para morar, mas é também sensacional, um paraísozinho. Sim. Futuro. A gente resolve no futuro. Deixa ele para lá, né? Deixa ele para lá, entre aspas, assim, né? A gente resolve no futuro, mas eu tenho muito dessa consciência de que a gente tem que viver o hoje, a gente tem que aproveitar o hoje. Eu tenho que te tratar como se fosse a última vez que eu fosse te ver. Eu não sei amanhã, não posso te deixar para te tratar bem amanhã. Mas, ao mesmo tempo, meu avô faleceu com 96, minha avó está com 96, eu penso na questão da longevidade. Então, a gente tem que viver o hoje e guardar um pouquinho para o futuro. Se precaver para lá, mas não sofrer por antecipação. Ai, com certeza. Se alguém me perguntar se eu participar de um quadro desse, quando falar em futuro, eu vou unir aí o que você trouxe e dizer, é o resultado do viver o hoje com presença. Exatamente. Aproveitar hoje. Você tá passando pela vida ou você está vivendo? Né? Então, assim, e a vida é problema. Todo dia, se você resolver um, vem o próximo. A gente sempre vai ter problema para resolver. O que vai valer é a forma como a gente encara esses problemas. E empreendedorismo é bem isso. Exatamente. Renato, resiliência. Tá quase junto com empreender. Tá empreendendo um tanto, né? Renato tem um... Você sabe o significado do seu nome? Renascido. Isso. E que você continue dando a oportunidade, participando da oportunidade do renascimento de outras pessoas. Porque foi assim comigo, e eu imagino que com vários outros clientes, porque o que a gente é de verdade grita aos nossos olhos. As pessoas vão falar pela gente. Eu falo que sempre chega esse dia. E várias vezes, quando eu quis desistir, tanto dos treinamentos, quanto dos atendimentos, de transição de carreira, de várias situações, sempre Deus colocava alguém para mandar uma mensagem. Aquilo que você fez na minha vida, você foi tão importante. E você foi muito, né, importante. E você está presente em momentos sérios, né, de uma compra, de um sonho, de um casamento. Então, que Deus continue permitindo que você toque as pessoas assim como foi e que, né, muita prosperidade para você, que em breve você abra aí consultorias para poder ensinar, né, transmitir esse conhecimento que veio de várias áreas e que te tornou, eu acho você o super corretor, né, não é nem esse nome, mas um consultor de negócios mesmo. Eu agradeço muito. E, de fato, eu falo, o corretor entra muito na intimidade, ele sabe quem está separando, ele sabe sobre herança, ele entra na questão financeira dentro da conta dos clientes, então isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Verdade. Obrigada, viu? Eu Amei. agradeço. Foi um prazer ter o primeiro corretor aqui no Páginas Amarelas. E, como eu disse, eu indico. E antes de fechar as páginas, eu vou deixar aqui, como sempre, como encontrá-lo, as redes sociais e que você, eu acredito que, em resumo, esse nosso episódio do Páginas Amarelas falou de indicação, de responsabilidade. Então, vamos indicar mais e indica aqui também para mim tá errado, amigo? Não. Não. Me indique, não tá. Pode ser, se você quiser. Então me indique aqui, seja lá no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify, que nós vamos averiguar se é realmente um bom prestador, empresa ou empreendedor. E até a próxima página.